Olá, família! Que bom que estamos juntos novamente. Eu peço desculpas por não estar com os vídeos numa regularidade que eu tinha me proposto inicialmente. Tá um pouco complicado manter a agenda de trabalho, mas estamos aqui e vamos terminar a leitura, o estudo do capítulo 13 do livro Educadores do Coração. Essa última parte, em que Walter Barcelos fala de combater o mal no coração, ele salienta a necessidade de nós adultos cuidarmos e ajudarmos as crianças no campo afetivo. E ele vai mencionar que é muito fácil, é mais fácil trabalharmos a educação intelectual, a cognitiva, né, das crianças. É mais fácil nós podermos ali ensinar ela a escrever, a aprender a matemática, ter alguns conceitos, adquirir sentidos nas palavras. Isso é um trabalho intelectual, mas a gente não pode esquecer que todo trabalho intelectual tem combinado um trabalho emocional. A nossa disposição para aprender requer um despertar do interesse. Isso a gente pode começar a pensar a partir de nós, né? Lembrando sempre que toda vez que a gente quer educar a criança, a gente precisa se educar. Então, esse é o nosso processo, o processo do adulto que vai refletir, vai fazer um trabalho de autoconhecimento para poder chegar na criança mais consciente do que ele está fazendo, mais atento àquilo que a criança também precisa para o seu desenvolvimento. Eu acabei de escrever um texto, né, dentro desse meu estudo sobre Montessori. Toda semana eu tenho que produzir um texto, faz parte do programa do curso. E o que eu escrevi lá é o que me inspirou para falar hoje, a partir daqui do capítulo que nós vamos estudar. Ele diz que educar o coração é mais difícil. A gente pode entender que, de fato, é mais fácil ensinar que 2 mais 2 é igual a 4, pega 2 pedrinhas, junta mais 2 pedrinhas, são 4 pedrinhas. É só a criança saber contar 1, 2, 3, 4, e ela vai perceber que juntando esses elementos, as pedrinhas ou balas ou brinquedinhos, no concreto, né? A criança muito pequena, a gente trabalha no concreto, mostrando o material para ela. Só que antes de a gente apresentar qualquer material para a criança, para que ela desenvolva ali um processo de aprendizagem, nós precisamos trabalhar com ela no despertar do seu interesse pela aprendizagem. Não adianta simplesmente de mostrar o material, sair mostrando e dizendo, é assim que se faz. Montessori lindamente diz isso no texto dela, que nós não podemos começar pela apresentação do material. Nós temos que começar o processo de educação das crianças pelo seu coração. Então, se a gente pensar bem, se nós focarmos numa educação apenas do intelecto, nós vamos pular uma etapa muito importante. E vamos pensar bem, se eu preciso trabalhar o coração da criança no sentido de despertar nela o interesse por aquilo que ela vai fazer, por aquela atividade, Maria Montessori fala de trabalho.
É um trabalho que leva a uma organização psíquica, uma organização emocional. Ela fala de um processo de normalização, mas eu não vou entrar aqui em detalhe, porque esses termos que ela usa são termos diferenciados, o que quer dizer simplesmente que a criança, quando tem o seu interesse despertado para realizar uma atividade, essa atividade se chama trabalho, ela entra num processo de concentração, de atenção plena, que ela foca ali e desenvolve o trabalho. O material que a Montessori apresenta é um material que por si mesmo ele já traz um conteúdo a ser aprendido. Então, tamanhos, diferenças de tamanhos, de pesos, de formas. Então, a criança ela vai aprender manuseando aquele material, aquele equipamento. Só que, se nós focarmos só ali no aprendizado, de dar o material para ela ter que mexer, ela às vezes não sabe o que tem que fazer, né? E para ela poder receber a instrução e executar com precisão, ela precisa estar atenta a essa instrução. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente diz que é mais fácil educar o intelecto, né? De forma cognitiva, a inteligência da criança, no aspecto racional, lógico. Só que a inteligência ela não se limita a isso. Nós temos inteligências múltiplas, nós temos uma inteligência emocional. Então, não é tão fácil assim. É essa problematização que eu vou trazer. Se a gente pensa que ensinar a criança que 2 mais 2, 2 pedrinhas juntas com 2 pedrinhas, né? 2 dedinhos com 2 dedinhos juntas, 4 dedinhos aqui, é mais fácil do que educar moralmente, né? A gente tende a concordar com isso. Só que eu estou problematizando por quê? Porque eu não estou separando. Essa eu acho que é a grande contribuição que a gente pode fazer quando a gente tem um conhecimento da área de psicologia, de pedagogia e do espiritismo. Nós somos seres espirituais. Quem pensa e quem sente é o espírito. O cérebro, ele processa, ele decodifica o pensamento e o sentimento. Então, ele expressa por forma de descargas elétricas e também de hormônios. O corpo ele vai expressar. Se eu estou pensando alguma coisa, o meu corpo vai manifestar pelos impulsos elétricos, vai fazer com que haja aqui toda a produção, né, dessa musculatura para que eu fale. Então, quem está aqui pensando e sentindo, e é algo que não se desvincula, não está dissociado. O que eu vou falar é porque despertou o meu interesse. Eu estou trazendo aqui um recorte, eu não estou lendo o livro, né? No início eu estava lendo mais assim as páginas aqui dessa obra, mas depois o que eu fui fazer? Eu preferi trazer a discussão que Walter Bacello faz na obra, mas com uma reflexão que eu trago junto com os outros conhecimentos que eu já adquiri, para enriquecer e até mesmo para mostrar que a gente não tem que concordar com tudo. A própria Maria Montessori, se a gente não concorda com o que ela coloca, pensa bem, é uma honra, é honrar aquele pensador. Foucault falava disso, né? O filósofo Michel Foucault, ele dizia que ele se dava o direito de um momento da vida pensar diferente do que ele pensou antes. Olha a lucidez,
é uma pessoa que cresce, que evolui no seu pensamento. O que pensava há 10 anos ou 20 anos, se a gente pensa a mesma coisa hoje, não acompanhou o desenvolvimento da ciência, não aprendeu coisas novas para até confirmar ou reformular o nosso pensamento, então a gente não está evoluindo. Né? E a gente vai honrar todos esses autores, pesquisadores, pensadores, quando a gente se debruçar sobre a obra deles, estudar profundamente a obra dessas pessoas e poder refletir sobre elas, concordar, dialogar. Os autores, eles não estão trazendo verdade pronta. Isso é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas se colocando, e hoje no mundo da internet, eu aqui falando, né? Não tem que tomar a minha palavra como a verdade. Todo mundo tem o direito de questionar o que está ouvindo, está vendo, o que está lendo, porque cada um tem a sua bagagem. Então tem muita gente se colocando, né, nas mídias como se fossem donas da verdade. Dizem que estão baseadas em pesquisas e isso e aquilo. Às vezes são opiniões pessoais sem qualquer fundamentação, baseados inclusive em questões de crenças e valores que não revelam a verdade. Não pode. A verdade ainda ela não é tangível para nós. Nós não conseguimos apreendê-la na totalidade. Isso a gente já sabe porque nós temos... Opa, tive que fazer uma pausa porque eu fui visitada por uma abelha. Mas então, nós temos Jesus que dizia, que ele disse ser o caminho, a verdade e a vida. Ele trouxe as verdades estão nas leis divinas que nós ainda temos que compreender. Mal compreendemos os ensinamentos de Jesus, então vamos com calma. Agora, vamos entender que inteligência e emoção caminham juntas e seria o ideal que estivessem em equilíbrio. Mas a gente não pode dizer que estejam em equilíbrio porque nós estamos aqui para isso, para aprender a viver de uma vida em harmonia, de forma equilibrada. Então, educar o coração, educar-se moralmente, não pode estar dissociado de uma educação intelectual. Então, é mais fácil a gente passar técnicas, dizer para a criança, como eu falei, como é que se processa a soma. Ela vai entender que um numerinho ali, né, uma pedrinha junta com outra pedrinha, aumenta a quantidade. Ela vai entender isso. Só que, para ela estar naquele processo, nós temos que despertar nela o interesse. E Maria Montessori falou uma coisa que eu vou chamar a atenção. Me chamou a atenção. Então, por isso que, como eu falei, a gente faz uma leitura e traz aqui aquilo que nós consideramos importante. Mas eu fiz a minha seleção, usei os meus critérios. Então, o que eu trago aqui, que eu considero muito importante, que poucos de nós adultos, nós fazemos com as crianças, é pedir licença, pedir o consentimento da criança. O que significa isso? É perguntar se a criança está interessada em aprender como somar 1 mais 1. Isso mesmo. Perguntar. Saber se ela tem o interesse em aprender sobre isso.
O que nós fazemos muitas vezes é: eu vou ensinar você a fazer isso. Opa, desculpa por mais uma pausa. Mas vamos lá. Com relação a esse consentimento, tudo que nós fizermos com uma pessoa, então eu vou, na minha relação com outro adulto, como é que eu me comporto? Eu acho que eu já falei sobre isso aqui em algum momento. Geralmente o adulto, ele vai pedir licença para o outro adulto, vai perguntar se a pessoa está interessada, né, para poder apresentar, para falar sobre determinado assunto. Por que nós não temos esse mesmo comportamento com uma criança? A gente coloca a criança na escola porque ela tem que aprender, ela tem que estudar aquilo tudo, e tem alguém lá que sabe mais e que vai ensinar para a criança que sabe nada ou pouco. E essa é a mentalidade que nós ainda carregamos. E isso é um assunto tão sério que eu vou me dedicar a estudar um pouco mais sobre isso, porque existe um termo que está sendo usado agora, mas é uma expressão que foi usada pela primeira vez em textos de psicologia na França, no início do século XX, 1903, por aí. Se chama adultismo. E essa expressão adultismo se refere ao adulto que se coloca numa posição superior à criança. Ele sabe o que é melhor para a criança, ele tem o conhecimento, então é ele que vai dizer o que a criança deve fazer e a criança deve obedecer, ela deve aprender, ela deve executar aquilo que o adulto está propondo. Nessa relação, a gente vê que tem uma diferença, né? Uma hierarquia. É o adulto que sabe, é a criança que não sabe, o adulto que tem poder e a criança que deve obedecer. Nós já falamos sobre isso numa visão, né, do autoritarismo. Pois é, o autoritarismo tem tudo a ver com o adultismo, tanto que as expressões aí, né, nós temos o sufixo ismo para dizer que existe, geralmente essa expressão é usada para definir alguma coisa de patologia, numa exacerbação. Lembra que a gente falou do egoísmo, o ego, né, com o ismo vem exacerbar, quando a gente fala da expressão, né, o machismo, então é o poder, né, do homem sobre as pessoas, né, as mulheres, as crianças. Então é um sufixo que diz ali de uma situação que está em distonia, está em desequilíbrio, uma desarmonia. Existe alguém com maior poder ou então que no caso do ego, né, um ego exagerado. Então, a gente pode usar, assim, da palavra abuso, né? Existe uma transposição de limites, né? Ultrapassando os limites ali do exercício de determinado poder, de determinada função, de determinados papéis. É mais nesse sentido, para ficar mais claro. Então, é um adulto que está numa posição que culturalmente é reconhecida. E quando a gente vai se relacionar com a criança, imagina a cena com um bebê. A gente pode até achar que é ridículo virar para um bebê e falar: olha, a mamãe agora vai tirar sua roupinha, vai tirar sua fralda,
vai limpar, vai colocar uma fraldinha nova, limpinha, e vai colocar a roupa. Então, eu vou mexer em você, eu vou te virar, eu vou passar pomada. Ou seja, eu estou avisando a criança que o corpo dela vai ser manipulado, que ela vai ser mexida ali, ao invés de simplesmente deitar a criança naquela bancada e arrancando a roupa dela, contorcendo às vezes a perninha, o braço para que passe pela manga, e aí deixa a criança nua, e se ela ficar com frio, não, deixa eu trocar rápido, então vou trocar rapidinho aqui, e passa um lenço umedecido que está geladinho às vezes. Essa criança, ela não é avisada. Ah, mas a criança pequena, ela não entende, ela não sabe disso. E ela não sabe no sentido que ela não vai entender as nossas palavras, aquilo que a gente está explicando para ela. Mas a gente também já tratou aqui que a linguagem da criança é a linguagem do amor. Então, quando temos que fazer educação do coração, nós precisamos entender que a nossa linguagem tem que ser a do amor. Nós precisamos nos comunicar com a criança, pedindo licença para apresentar algo para ela, convidando-a para se interessar por aprender. Precisamos movimentar nela, né, o olhar, essa expressão da criança, essa expressão eu te vejo, que remete a um interesse. Se eu vejo você, porque eu estou interessada em você, nós temos que fazer esse encontro de olhares. Olharmos a criança para que a criança também olhe para nós. E nesse encontro de olhar, tenhamos ali um interesse compartilhado. Eu tenho um interesse em te assistir, no sentido de assistência, né? De te dar assistência, de cuidar de você. E a criança olhando, falando que também tem o interesse de aprender, de receber daquele adulto o carinho, o amor, a atenção, que ela também tem algo a dar. Ela tem ali as suas expressões, as suas emoções. Ela tem pensamentos também para serem comunicados. Nessa troca, nesse encontro, nós podemos fazer com que haja a educação de forma efetiva, intelectual e moral. Essa educação vai se dar junta, né? São encontros. Então, não vamos fazer uma separação, achar que é mais fácil fazer um do que fazer o outro. Claro, se a gente entender que a educação é intelectual, eu simplesmente tenho que transmitir técnicas, transmitir as lições, sem me preocupar se a criança está interessada ou não. Né? E, presta atenção. Não é assim que a gente chama a atenção da criança. Olha, tem algo sensacional que eu gostaria de mostrar para você. Quando a gente junta duas coisas, acontece algo muito legal. Você quer ver? É assim que a gente desperta o interesse da criança. Ela é curiosa por natureza. A criança, ela quer aprender, ela quer fazer parte. Ela quer pertencer à sociedade, ao mundo. Então, se a gente mostrar para ela, olha só o que tem nessa flor aqui, vamos lá, vamos conhecer. O que você está vendo aqui? Não precisa dizer para a criança o que ela tem que ver. Pergunte para ela o que ela está vendo. Deixe que ela faça as descobertas. Ela vai sentir o aroma, vai ver as cores, o formato, a textura, e ela aprende através dos sentidos, porque ela está explorando o meio. Então, nesse processo, a gente respeita os mecanismos de desenvolvimento da criança. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma educação emocional, uma educação moral e intelectual.
Esse é o nosso papel. Não adianta, por exemplo, ele coloca aqui no texto que a preocupação, por exemplo, com jovens com relação às drogas, né, aos vícios, a uma delinquência, então que a gente tem que falar, orientar, assim, por experiência própria. Quando eu estava na escola, para a educação sexual que nós recebemos na escola foi um vídeo mostrando cenas horríveis de um aborto. Era para chocar. Era para causar uma impressão emocional, né? Tanto que registrou a memória, um impacto emocional, e para que a gente tenha medo e não faça. Olha só como é que ficam as pessoas que são viciados, usuários de droga. Aí mostra aquela cena terrível das pessoas sujas na rua, alucinando, abandonadas, enfim. Cenas trágicas para causar um impacto, para que você olhe para aquilo e fale, caramba, isso eu não quero não. Mas isso não é educação. Se a gente quer usar desses recursos para impactar, e aí dizer os malefícios da droga, dos vícios, do cigarro, do álcool, e fica um blá blá blá, que aquelas pessoas ficaram impactadas com medo, mas não despertaram o interesse. Nós adultos parece que nós temos medo quando a gente transmite o medo para os jovens. Fica perpetuando o medo ao invés de despertar o interesse, a curiosidade, a pesquisa sobre o assunto, para que a gente conheça, e conhecendo, nós temos segurança. Nós vamos saber discernir e dizer sim para aquilo que tem que ser dito e dizer não para aquilo que é não, que a gente deve negar, afastar. Isso a gente só vai conseguir fazer com as nossas crianças, para que se tornem depois jovens capazes de tomar essa decisão, quando nós compreendermos o mecanismo de educação, que não pode ser através simplesmente do uso de técnicas, de passar um monte de informação com uma mensagem de medo. Essa criança tem que tirar nota 10, ela tem que estudar, senão ela vai ser reprovada. Isso é outro discurso do medo, da ameaça. Não é assim que a gente vai fazer a criança aprender intelectualmente também. Não faz parte. A gente precisa começar a desconstruir esse pensamento que a gente traz. Não é porque ele é antigo. Lembra que eu falei do Michel Foucault? Da coragem e do direito que ele tem, né? A gente tem que se dar esse direito de dizer que aquilo que a gente pensava antes pode não servir mais hoje. E que o conhecimento avança, que nós temos que continuar estudando, nos interessando, pesquisando, para saber um pouquinho mais e melhor, para ter uma vida com mais qualidade. Isso implica em qualidade e em bem-estar. Então, nós voltamos para o ponto inicial e que nós temos que estimular a criança com o consentimento dela, para que possamos nos aproximar dela, dando os recursos necessários para que ela aprenda. Então, estimular a criança com música, a arte de modo geral, todo tipo de arte, né? Que desde dança, artes marciais, então assim, a questão corporal, né? A arte da pintura, da música, do teatro, todas expressões artísticas são importantes, estimulam a aprendizagem, o interesse, o lado da expressão emocional e intelectual, né? E sensibilizando a criança naquilo que ela já traz, lembrando que é um espírito,
Qual a bagagem que esse espírito traz? Estimula para que isso venha. Nós não precisamos criar tantos mecanismos para direcionar a criança para o caminho certo, né? Ela veio para cá para isso. E se nós estivermos conscientes, atentos ali para o desenvolvimento da criança, olharmos para ela e fazer com que ela tenha esse interesse em olhar e trocar, como eu falei, essa troca desse encontro, desse olhar, de cuidados, de interesse, vai haver essa sintonia. Então é muito mais tranquilo educar a criança. Isso vai fluindo como a água do rio que vai ao encontro do mar. Esse é o trajeto, sem criar muitos desvios. Existe um leito do rio que precisa ser percorrido. Se a gente fica criando muito barreira, muito obstáculo, começa a desviar. Então, nós precisamos encontrar recursos para isso, nós, adultos. E eu estou falando com relação à criança, mas eu sempre destaco aqui, o caminho é sempre começando por nós. Nós entendermos que existem formas interessantes, diferentes, mais amorosas e respeitosas de educar, de compreender aquele ser humano que está ali conosco e estimular para que haja um interesse em juntos todos nós percorremos esse caminho de aprendizagem. Então fica aí mais um momento de reflexão para a gente, é muito realmente para a gente pensar, porque é uma quebra de paradigma. A gente vai ter que começar a romper com essa cultura em que nós sabemos o que é melhor para as crianças. Nós temos um discurso de que nós sabemos o que é o melhor, nós fazemos pelo bem da criança, quando, na verdade, nós estamos projetando as nossas necessidades não atendidas na criança. Isso o adulto que não está consciente, não está atento, não está cuidando dos seus processos mentais, emocionais, ele vai acabar fazendo isso com a criança, de projetar e tratar a criança como com todos os aspectos que não foram resolvidos em si. Então, querer que a criança realize os seus sonhos, sem ouvir quais são os interesses, os sonhos daquela criança. Muitas vezes cobramos, exigimos da criança um ótimo desempenho em todas as coisas, os resultados na escola e tal, porque essa exigência parte de nós, porque nós criamos expectativas em cima da criança, mas não perguntamos para ela o que ela acha, por exemplo, de fazer aquilo que nós estamos. Você tem que aprender inglês, porque o mundo não pode ficar, uma pessoa que trabalha, não pode ficar sem saber inglês. Isso é uma realidade, nós realmente precisamos aprender inglês. Você entra na escola, você já tem inglês desde pequititinho. Mas a gente foi lá saber se essa criança gosta mesmo de inglês, ela queria aprender. Então, a gente apresenta de uma forma que ela se interesse. Se eu tenho que estudar inglês, se é preciso para poder conseguir algum emprego no futuro, a gente já está pensando lá no futuro das crianças, ok, nós vamos cuidar disso, mas desperte o interesse dela. Ela tem que fazer uma atividade física, vou colocar num esporte. Ok, é importante que ela faça esporte, que ela se movimente,
Mas dependendo da personalidade dela, do temperamento dela, pode ser que ela precise fazer um esporte coletivo, ou então que ela precise fazer uma atividade física individual. Verifique com ela quais são os interesses dela. Então, eu espero que com esses exemplos a nossa conversa tenha ficado um pouquinho mais clara. E a gente vai seguindo nas nossas conversas e eu espero que vocês estejam bem, que Deus os abençoe, tenhamos aí uma ótima semana e a gente se vê no próximo encontro.